Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder, neste exato momento, compartilhar contigo a bendita palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, os teus familiares. É um prazer imenso poder, nesse exato momento, compartilhar essa palavra ao teu coração, vinda do coração de Deus para o teu coração. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado a ouvir da parte de Deus essa palavra que vai mover a tua fé, vai mover o teu coração, em nome de Jesus. Que é para isso que o evangelho, a bendita palavra de Deus, será pregada e será anunciada. É para esse sentido, é mudar a vida do ser humano. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E a palavra de Deus é tremenda, ela muda as circunstâncias. Às vezes, você lá atrás, às vezes ontem, você pode crer de uma forma, e hoje você pode conhecer a verdade. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Jesus. E aqui estamos para trazer ao teu coração essa palavra que tem falado bastante no meu coração, e eu gostaria de compartilhar contigo, com você, e é você mesmo, é você que está nos ouvindo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus aqui está registrado aqui no livro de Gálatas, né, no capítulo 1, a partir do versículo 8 e o 9. Isso está registrado tanto aqui na Bíblia evangélica, também como está registrado também na Bíblia católica. Você que é católico, você é nosso convidado, né? Lê essa passagem lá em sua Bíblia. Está registrado lá também. Aleluia, glória a Jesus. Porque a passagem aqui da palavra de Deus, tanto aqui lá do Velho Testamento, lá de Gênesis até Apocalipse, né, todo o evangelho, ela vem, né, trazendo ao nosso conhecimento e trazendo que toda informação, tudo que está registrado aqui, vai falar sobre a pessoa de Cristo. Todo o evangelho é focado na pessoa de Jesus, né? Tudo aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não foge, nunca fugiu e nem vai fugir a respeito disso, né? Muito distorce essa palavra, né? E arruma, né? Coloca pensamentos humanos e vai criando outras ideias erradas. A Bíblia já condena isso. Amém? Porque aqui na passagem da palavra de Deus aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele nos traz um alerta, tanto para a minha vida como para a vossa vida, você que está nos ouvindo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oramos, Pai, nas tuas mãos aqui estamos, Senhor, entregamos nossas vidas, Pai, em tua presença, em tuas mãos, nos conduza, Senhor Deus, nessa leitura, trabalha, Pai, nos corações daqueles que vão te ouvir. Eu creio, Pai, na tua palavra, sei e acredito que a tua palavra, Senhor Deus, não volta para trás vazia. Que a tua palavra vá, produza o resultado, Senhor, para quem está sendo mandado. Peça ajuda, Pai, ao Espírito Santo de Deus que venha nos conduzir dentro dessa leitura. Que a tua palavra venha ser, Pai, anunciada aos quatro cantos desta terra. Que toda credulidade, Senhor, toda falta de fé, Pai, toda falta de interesse pela tua palavra, Senhor, venha ser derrubado por terra. E essa cria, Pai, nos corações dessas pessoas o interesse, Pai, de te conhecer, o interesse, Pai, de te ler a tua palavra. É isso que eu te peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pois então, meu amigo, minha amiga, você que é católico, você que é espírita, é um prazer imenso poder, neste exato momento, compartilhar com você esta palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, no versículo 8 de Gálatas capítulo 1, diz o seguinte: mas, ainda que nós mesmos ou anjos do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Veja que como as escrituras, né, a bendita palavra de Deus, ela vem trazendo estas informações para a minha vida, para a tua vida, você que está nos assistindo, né, dizendo que o próprio Paulo falando, né, aqui nessa palavra aqui, né, Deus, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem nos trazendo essas revelações, né, para que eu e você ficasse esperto,
né? Porque nem todos que falam de Deus é de Deus. Fica aí o alerta. Ele dizendo, olhe, observe aqui no versículo 8, aonde ele vem nos tratando, vem nos chamando a atenção, dizendo, olhe, mas ainda que nós mesmos, né, ou um anjo do céu, ainda que eu, quem sabe, né? Ele está dizendo que em nome de Jesus seja repreendido já. Eu, um dia, né? Seja repreendido. Se distancie da palavra de Deus. Não quero saber mais do evangelho. Quem sabe você que está nos ouvindo. Você tem um dia, que nunca vai acontecer esse dia, em nome de Jesus, repreendo já isso. Um dia você abandona o evangelho, não quer mais saber do evangelho. E você agora vai falar de outro evangelho, porque não existe outro. Você vai inventar outra maneira de agradar a Deus, sem ser com o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, está registrado aqui, tanto aqui de Gênesis e Apocalipse. Você vai recusar essa palavra e você vai pregar de outra maneira, de outra forma. Ou aconteça que apareça diante de você um anjo, como diz o texto bíblico aqui, ó, né? Apareça um anjo, né? Que vem falar de outra maneira, vem falar de outro evangelho, porque não existe outro. Não existe outro. Né? A Bíblia diz aqui, ó, na parte B, vos anuncio outro evangelho, além do que vós tenho anunciado, porque nós já pregamos para você. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, nós já pregamos para você a realidade das coisas, o verdadeiro evangelho, que é esse aqui, de Gênesis Apocalipse. Esse aqui é o verdadeiro evangelho. O que está registrado aqui, você lê, né? Aqui você lê e você vai obedecer o que está registrado aqui. Não é história contada, não é algo que você vai ouvir de alguém. Assim, mas alguém falou. Não, não. É o que você lê aqui. A Bíblia diz aqui, ó, tanto aqui está registrado aqui ó, na Bíblia evangélica, está registrado também na Bíblia católica. Você pode ler lá. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos chamando a minha atenção, está chamando a tua atenção a respeito. Cuidado, porque pode existir alguém, e existe alguém. O problema é esse, que existe alguém pregando outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, que não é o evangelho de Cristo, de Jesus. É um evangelho de autoajuda, né? Um evangelho falso, um evangelho distorcido, um evangelho descarado, um evangelho que anuncia, né, que quer tirar Jesus do centro. Todo evangelho, a palavra de Deus, né, o evangelho verdadeiro, meu amigo, minha amiga, ele vem desde lá de Gênesis Apocalipse. Ele sempre vem tratando, levando a pessoa a Cristo. Um evangelho que quer tirar Cristo do evangelho, isso não é evangelho não verdadeiro. Não é. Um evangelho que prega, né, que existe outro mediador. Cristo não é suficiente. Jesus não é suficiente. Deus e o Espírito Santo não é suficiente. Precisa de ajuda. Precisa pegar a ajuda de alguém. Esse não é o evangelho verdadeiro. Desculpe, me perdoe por falar isso, mas eu estou aqui como boca de Deus para te relatar isso, a verdade, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui está me chamando a atenção e chamando também a tua atenção, dizendo, olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além que vos tenham anunciado, seja o quê? Maldiçoado. A palavra anátema, que significa amaldiçoado. Se alguém pregar outro evangelho aí, se você tem ouvido, ou vai ouvir outro evangelho, que tira Jesus do evangelho, e você aceita isso,
A palavra de Deus diz aqui, seja anátema essa pregação. Aí ele continua dizendo, aqui no versículo 9, dizendo, olha, assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja o quê? Amaldiçoado. Ou então, se alguém te pregar um evangelho, né? Um evangelho falso, um evangelho fora da pessoa de Cristo, né? Que tem trazido dentro desse evangelho falso esforços humanos, condutas humanas, seja o quê? Amaldiçoado. Porque o evangelho verdadeiro, meu amigo, minha amiga, ele trabalha, né? Dentro, né? Da pessoa de Cristo. O foco é Jesus. A salvação, ela é baseada aqui na pessoa de Jesus. Através de quê? Através do esforço de Cristo. A salvação, ela tem que ser baseada naquilo que Jesus fez por mim e por você. Não é por aquilo que eu faça para Deus. Não. A salvação, ela é baseada naquilo que ele fez por mim e por você. O que Jesus fez por você. Isso não muda. Né? As escrituras, a palavra de Deus, lá de Gênesis, Apocalipse, ele vem trazendo isso, essa informação, que o evangelho verdadeiro, ele é apontado, aponta para quem? Para Jesus, para Cristo. Ele é o alvo. Né? É ele que é o alvo. É ele que nós devemos seguir. Não é outro ser humano. Não é outro ensinamento. Ele não deixou outro ensinamento. O ensinamento é esse. Ou você aceita, ou você está fora. Ou você concorda com o que está registrado aqui nas escrituras, na palavra de Deus, ou você está fora. Não existe outra maneira. Né? Não existe três opções. Ou é duas, só é duas. Né? Vida eterna e condenação eterna. Não existe outra. Mas, infelizmente, existe outras pessoas aí, né, que têm anunciado outro evangelho. Um evangelho que distorce a palavra de Deus. Um evangelho que aumenta, né, aquilo que Jesus tem deixado na sua palavra, que Deus tem deixado em sua palavra, de Gênesis Apocalipse. Né? Você, com certeza, você sendo uma pessoa inteligente, você deve entender, você deve também capitular o que eu estou falando aqui. Existe outros evangelhos aí. Não é o evangelho verdadeiro. É um evangelho falso. Um evangelho que vai trazer, né, para você uns ensinamentos que você, às vezes, se você não tiver um conhecimento dentro da palavra de Deus, você vai acreditar. Acredita. Porque a maneira como eles falam e a maneira como eles passam para você de uma forma tão séria que você acredita. Você está entendendo? E porque o evangelho verdadeiro eu já anunciei para você. Este aqui é o evangelho verdadeiro. Você quer tirar uma dúvida a respeito do evangelho verdadeiro? Ó, só espera aí, nós vamos aqui abrir uma passagem bíblica que está registrada aqui, ó. Olha o que diz as escrituras. E você vai entender aonde eu quero chegar. Observe. Ó, um evangelho verdadeiro aqui, a palavra de Deus aqui, ó. Que a palavra de Deus ensina. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Em 1 Timóteo, você pode abrir aí, ó. Então você pode abrir aí. Pode abrir na Bíblia aí, a Bíblia católica. Você que é católico, você pode abrir. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha. Você abriu? 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3. Nós vamos ler aqui, na sequência aqui, o que é o evangelho verdadeiro, que as escrituras, que a palavra de Deus, ela vem nos orientar, dizendo o seguinte, observe, diz assim, a bendita palavra de Deus, no versículo 3, de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3.
porque isto é bom. Olha, começa assim, ó, e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha, no versículo 5, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No versículo 5, né? Fica esse versículo aqui para a gente meditar nele, o que significa isso aqui, ó. Porque há um só Deus, concorda? Só existe um, porque há um só Deus e um só mediador. Olha, entre Deus e o homem. Quem é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Não existe outros evangélicos que prega quem? Prega Deus, prega Jesus, tudo junto. Prega Jesus, prega Deus, prega o Espírito Santo, prega quem? Prega Maria, prega Pedro. Todo mundo tem um trabalho. Todo mundo, né, junto, fazendo, né? Todo mundo. Tem ou não tem esse evangelho por aí pregando? Tem ou não tem? Mas as escrituras falam o quê? Né? Existem outros mediadores aí? Não tem ou não tem? Fica o ponto de interrogação aí, para a gente entender, para a gente abrir os olhos espiritual e focar mais na palavra de Deus, né? Focar mais aqui, na palavra de Deus. Ó. Porque as escrituras ela é clara e direta, dizendo, olha, né? 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Olhe, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um só mediador entre Deus e o homem. Não existe outra pessoa. Pode ser, pode dizer o homem, né, o ser humano, pode dizer que ela é santo, santo, tudo que for. Não existe outro, né? Não existe, né? Porque Jesus, ele é suficiente. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa que alguém ajude. Não. Ele é suficiente. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Ponto final. Não existe outra maneira. Se você, meu amigo, minha amiga, se você está colocando a tua confiança, a tua fé, né, em outro evangelho que não seja esse, você está correndo um alto risco para a tua vida, para a tua alma. Você pode partir deste lugar, desta vida, né, e enfrentar o caldeirão. Infelizmente, estou aqui falando para você, né, te alertando. Tome cuidado, analise, veja que evangelho você está colocando da tua fé. É no evangelho verdadeiro? Fica aqui a dica. Né? Fica aqui a dica. Analise. Quando alguém pregar, estiver falando sobre o evangelho, o que ele fala, traga aquela informação para dentro das escrituras. Analise o que ele falou aqui. Se fala. Se não fala, pula fora. Porque não é a realidade. Porque nós estamos vivendo numa época que, olha, só Jesus para ter misericórdia de nós. Né? É muitas pessoas pregando, mas na realidade o que eles falam não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eles pregam muito conhecimento humano, muitas condutas humanas, muita inteligência humana, mas de Cristo não tem nada. Do Evangelho, que é a palavra de Deus que liberta, cura e salva, e no final leva para o céu, não tem nada. Esses evangélicos aí, pula fora. Né? A Bíblia é clara e direta. O apóstolo Paulo ele chama a minha atenção e a tua atenção. Né? A tua atenção. Ainda que eu, ou um anjo, né, chegue diante de você pregando um evangelho, mas tirando Cristo do evangelho, tirando a palavra de Deus, sai fora. Não é evangelho. E se alguém chegar dentro de você pregando
um evangelho, mas trazendo quem? Trazendo quem? Outras pessoas para ajudar Jesus. Sai fora. Sai fora. Você entendeu o que eu quis dizer?